Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste nos corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssimo Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo, Beatriz, a paz de Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje, dia 18 de abril de 2020, oitava da Páscoa, sábado, o Evangelho de hoje que a igreja nos apresenta, Marcos, no capítulo 16, no versículo de 9 a 15. Beré, seja bem-vinda, a paz de Cristo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Como eu disse então, Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo de 9 a 15. Tendo ressuscitado de manhãzinha, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Ela partiu a anunciar aos que tinham vivido com ele e que estavam imersos em tristeza e pranto. Mas eles, ouvindo dizer que vivia e que ela o tinha visto, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se noutra forma a 2 deles que iam de caminho, dirigindo-se para o campo. E eles correram a anunciar aos outros, mas também lhes não deram crédito. Mais tarde, estando os 11 à mesa, manifestou-se-lhes e repreendeu-os da sua incredulidade e dureza de coração, porque não tinham dado crédito àqueles que o tinham visto ressuscitado dos mortos. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Palavra do Senhor. Glória, palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente recebe hoje com muita alegria esse Evangelho segundo São Marcos, e que à primeira vista a gente olha, a gente que está meditando todos os dias esse Evangelho, a gente vai perceber, parece que São Marcos condensa todos esses fatos que vão acontecer após a ressurreição de Jesus, nesse pequeno texto, o que nos outros evangelistas a gente vê com pormenores, com mais detalhado. Mas aqui aparecem algumas situações, algumas reflexões, melhor dizendo, muito importantes para mim e para você. E o primeiro fato que a gente percebe quando nós proclamamos esse Evangelho é perceber como estão os apóstolos do Senhor. Os apóstolos do Senhor recebendo de Maria Madalena que o Senhor estava vivo, que ela o tinha visto,
Eles não deram crédito nela. Para esses dois outros discípulos, que no Evangelho de São João nós vamos ver que é os discípulos de Emaús, eles relatam a mesma coisa, que tendo visto o Senhor, eles também não acreditam que é o Senhor. E isso, de uma certa forma, para mim e para você, é uma segurança maior. Esse fato dos apóstolos mostrarem resistência ou uma atitude desconfiada diante do relato de Maria e desses outros dois discípulos, para mim e para você, pode constituir uma garantia de veracidade desse evangelho. Porque o próprio Senhor, então, depois nós vamos perceber isso no Evangelho. Seja bem-vindo, Felipe, Fábio, Correia, Silva, meu irmão, seja bem-vindo. Depois nós vamos ver nesse Evangelho que Jesus vai aparecer a mais de 500 pessoas. Mas aqui o Senhor aparece, então, dentro da sala aonde os apóstolos estão reunidos, à mesa. Está ali os 11 à mesa, as portas fechadas, e o Senhor, então, se materializa, o Senhor, então, se apresenta no meio da ceia. O Senhor apresenta-se no meio da ceia, veja bem, estando as portas fechadas. É o corpo ressurreto, a ressurreição de Cristo, então, faz com que o próprio, o Senhor se apresente dessa maneira, para dar a entender aos apóstolos o que é a ressurreição. O que é a ressurreição? Essa, então, talvez seja uma pergunta que nos aparece já. O que é realmente a ressurreição para mim e para você? Essa ressurreição de Cristo, o que ela significa? O que ela aponta para mim e para você? Mas é importante a gente perceber um pouco, retomando um pouco, que, como eu disse, os apóstolos estavam imersos em tristeza e pranto. E é justamente isso, meu irmão, quando o nosso coração fica imerso em tristeza, em lamentação, no sentimento de derrota, no sentimento de desconfiança de tudo. Isso tem consequências em nossa vida, e nós percebemos isso quando Jesus chega nessa sala onde eles estão à mesa do jantar, e Jesus repreende os seus discípulos pela incredulidade e dureza de coração, e a gente pode entender aqui também como dureza de entendimento de um fato que o próprio Senhor já havia dito para eles que iria acontecer. Os apóstolos não conseguiam lembrar pela tristeza, pelo pranto, mergulhados naquele sentimento de derrota, de fracasso, lembrar das palavras que Jesus havia dito, que era necessário que o Filho do Homem padecesse e ressuscitasse no terceiro dia. Era preciso então que outros fossem avisar, chegando até o certo ponto do Senhor ter que se manifestar no meio deles. Manifestando no meio deles, o Senhor, como eu já disse, vai repreender a incredulidade e a dureza de coração, que para nós, para mim, para você, é uma garantia, é um testemunho também da veracidade desse evangelho. E aí então, mas eu fiz a pergunta: o que é então? O que apresenta para mim e para você esse fato dos apóstolos não conseguirem lembrar que Jesus havia predito a sua ressurreição? Isso nos deixa claro que todo ser humano, ele esquece as coisas primordiais de sua vida. Aquilo que é mais importante para ele, aquilo que é mais importante para mim, aquilo que é mais importante para você, aquilo que é primordial para a nossa existência, para a nossa vida, nós esquecemos. Nós somos seres esquecentes. E por isso é preciso então o Senhor ali apresentar e recriminar e repreender a dureza de coração. Por quê? Porque eles precisam testemunhar a ressurreição. Eles precisam testemunhar o que significa, como eu já havia dito, a ressurreição de nosso Senhor. O que é para mim e para você a ressurreição? O que ela significa? Aonde é que ela aponta para nós? Eu olhei no Catecismo da Igreja Católica, no número 990, diz assim: a ressurreição da carne significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal,
mas que os nossos corpos mortais readquirirão vida. Vou ler de novo. Significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, portanto, a vida da psique, a vida também do espírito, mas também que os nossos corpos mortais readquirirão vida. No número 991, o catecismo vai dizer assim: a confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, crendo na ressurreição, somos cristãos. Meu irmão, nós acreditamos que nosso Senhor morreu, mas nós também acreditamos que o Senhor ressuscitou. E o sentido dessa ressurreição de nosso Senhor, para cada ser humano que tem fé, que acredita nele, que acredita no nome do Filho de Deus, que acredita que o Filho de Deus encarnou e assumiu uma vida humana também, ou se fez homem também, é uma vida gloriosa com ele, uma vida santa e gloriosa, no paraíso ou na eternidade, se você preferir. Nos aponta então uma vida na eternidade. E aí, mas a gente pode perguntar: o que é então a eternidade? Para isso aí eu quero recorrer então à definição do que é pessoa humana em Viktor Frankl. O Viktor Frankl vai dizer que pessoa humana, ele é um ser espiritual com uma parte psicofísica. É um composto também de psicofísico, ou seja, ele é um ser espiritual, mas também no ser humano ele tem a parte psicofísica. A Igreja Católica vai dizer que o ser humano ele é uma dicotomia, é uma alma espiritual, mas também com um corpo biológico, um corpo humano. Isso quer dizer que todo homem é um ser, então, metafísico. Ou seja, o que é metafísica? Metafísica quer dizer aquilo que está para além da física. Ou seja, o ser humano ele é esse ser que age nesse mundo aqui, que ele vive neste mundo aqui, da matéria, mas que suas ações estão para além deste mundo. E suas ações estão guardadas, como a gente pode dizer, que as suas ações estão guardadas na eternidade. Ou seja, tudo aquilo que eu e você nós fazemos aqui nesta vida não desacontece, não desaparece. Tudo isso fica para a eternidade. Ou podemos dizer ainda, quando o Senhor fala no finalzinho do Evangelho, no versículo 15, o Senhor vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Primeiro aqui é um mandato sim de evangelizar todas as nações, todos os povos, a evangelizar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelizar dizendo que teve um Senhor que veio e encarnou no seio da Virgem Maria, teve sua vida pública, morreu e ressuscitou. E ele nos diz assim: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Ou seja, na casa de meu Pai tem uma morada para mim e para você. Meu irmão, minha irmã, este evangelho, então, quando diz assim, ide por todo o mundo, é um mandato de Jesus para evangelizar, mas também é uma forma, para mim entender, para você entender, meu irmão e minha irmã, que as nossas ações aqui sejam santas, sejam boas, porque ela tem repercussão na eternidade, para que nós possamos gozar as bem-aventuranças. Se nossas ações não desaparecem, se tudo aquilo que a gente faz aqui não desacontece, nós construímos então, nosso Senhor nos garantiu a eternidade, mas nós colaboramos com essa eternidade com as nossas ações aqui. Ou seja, seja santo, porque vosso Pai é santo. Seja misericordioso, porque vosso Pai é misericordioso. A gente pode resumir este evangelho assim: estamos chegando no dia da misericórdia. É preciso então que eu entenda que eu fui colocado neste mundo aqui para viver santamente,
para fazer o bem às pessoas. Eu fui posto neste mundo aqui como testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus vai dizer ainda, bem-aventurados que não viram. Nós não estávamos como testemunhas oculares do fato de Jesus, mas nós acreditamos pelo testemunho da Santa Igreja. Ela que é depositária das verdades eternas. Então hoje, com esse evangelho, eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, para você ser testemunha da ressurreição de Jesus na sua casa. Para você ser testemunha do amor no seio da sua família. Para você marcar os seus com sinais da eternidade. Ou seja, você imprimir na sua mulher, no seu filho, no seu esposo, os sinais da eternidade. Os pais, principalmente, são responsáveis, meus irmãos e minhas irmãs. Mas os filhos também são, de significar no outro o sinal da eternidade. E significar no outro o sinal da eternidade é amar como Cristo amou. É você trabalhar incansavelmente para que o outro alcance este lugar na eternidade, essa bem-aventurança. É você desejar que ele esteja na bem-aventurança, que ela esteja na bem-aventurança, mesmo que você não chegue lá, porque você vai dar a sua vida por ele ou por ela, ou pelos seus filhos. Independente se a pessoa vai corresponder com você ou não. O amor é um risco que cada um de nós devemos correr. Amar sem esperar nada em troca. Amar por amar. O amor só é amor verdadeiro quando eu vivo ele assim, nessa dimensão da entrega, da oblação, da doação. Eu encontro Cristo na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, e por ele eu dou a minha vida. Eu vejo a minha esposa, meus filhos, vejo os sinais de Cristo neles, e eu também quero viver assim, e quero me entregar por eles. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos chamados a grandes obras, a obras que jamais irão acabar. Há obras que não desacontecerão jamais, ficarão na eternidade para a nossa bem-aventurança. A gente pode até dizer assim que a eternidade é como se fosse, olha lá, hein? Um depósito das nossas ações. Entende o que eu estou falando? Jesus ensinou tão bem aqui a gente pudesse nos amar profundamente. Amar é fazer o bem, amar é quase um serviço, uma doação de vida, uma doação de coração ao outro, que nós vamos ser bem felizes na eternidade. Você vai ser bem feliz na eternidade. Você vai ser bem-aventurado. Eu quero deixar você com essa boa notícia. Ide por todo o mundo. Ide por todos da sua casa, por todos do seu bairro, por todos da sua cidade, aqueles que a vida te permitir, e testemunhe o Evangelho, testemunhe o amor verdadeiro. Doe de coração, sem esperar recompensa, reconhecimento. Doe com tua vida. Seja próximo do outro. Seja amoroso com o outro. Seja dedicado ao outro. Transcenda, sai da sua vida e vai para o outro. Se entregue no outro. Maridos, amai as vossas esposas. Esposas, também amai vossos maridos. Filhos, amai vossos pais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço a todos. Amanhã nossa reflexão é às 10 da manhã. Eu espero vocês. Um grande abraço. Vamos rezar um Pai Nosso e encerrar essa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você está destinado à eternidade, à bem-aventurança. Um abraço, Deus te abençoe. Até amanhã. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.